Esse jogo parecia decidido antes mesmo de acelerar, porque toda vez que o Flamengo chegava, a sensação era de que o gol estava próximo. O Flamengo vence o Remo por 3-0 no Maracanã pela 7ª rodada do Brasileirão. Um resultado que confirma controle, mas que também mostra uma diferença clara de nível entre as equipes. Foi um jogo de domínio sustentado, sem sustos reais, em que o placar acaba sendo consequência natural do que se viu em campo. Desde os primeiros minutos, o Flamengo assume a bola e o território. Não é um começo acelerado, mas é um início seguro, empurrando o Remo para trás. O visitante até tenta algumas saídas rápidas, mas erra muito na construção, e isso vai minando qualquer chance de equilíbrio logo cedo. O jogo vai se desenhando com um padrão claro. O Flamengo circula, ocupa o campo ofensivo e acumula finalizações, enquanto o Remo praticamente não consegue transformar suas raras chegadas em perigo real. Aos poucos, esse volume começa a se traduzir em chance de verdade. E aos 19 minutos, a jogada nasce de uma bola parada, com a defesa do Remo desorganizada dentro da área. A bola é levantada com espaço e Léo Ortiz aparece no tempo certo, atacando a bola sem marcação efetiva, direcionando a finalização de forma firme, sem dar reação ao goleiro. Depois do gol, o cenário não muda. O Flamengo continua produzindo mais, finalizando mais e, principalmente, acertando mais o alvo. O Remo até chega algumas vezes, mas a maioria dessas tentativas sequer exige trabalho real do goleiro. É um primeiro tempo em que a diferença entre chutar e realmente ameaçar fica evidente. O segundo tempo começa com a mesma lógica, mas com mais eficiência, e isso muda o jogo de vez. Logo aos 3 minutos, a jogada se constrói com troca rápida na entrada da área, pegando a defesa do Remo ainda se reorganizando. A bola chega limpa para Samuel Lino, que finaliza com calma, aproveitando o espaço que aparece e colocando fora do alcance do goleiro. Depois disso, o jogo entra numa fase de controle total do Flamengo. O Remo até tenta responder, mas segue errando muitos passes, especialmente quando precisa sair jogando sob pressão, e isso devolve a bola rapidamente ao adversário. E aí vem o terceiro. Aos 9 minutos, a jogada nasce de uma recuperação alta, com o Flamengo pegando o adversário desarrumado. A bola chega em Luiz Araújo já dentro da área, com tempo para decidir. Ele ajusta o corpo e finaliza com precisão, aproveitando um espaço que a defesa não consegue fechar. Com 3-0, o jogo praticamente se encerra em termos competitivos. O Flamengo diminui o ritmo, administra a posse e faz o tempo passar. As substituições entram mais para manter intensidade do que para mudar o cenário, e o controle segue nas mãos do mandante até o fim. O Remo ainda tenta algumas chegadas, mas sem organização suficiente para transformar isso em perigo real. E quando consegue finalizar, falta direção, ou simplesmente não exige intervenção do goleiro. Léo Ortiz não só abre o placar, como dita o ritmo desde a defesa, participando da construção com muita segurança. Luiz Araújo é decisivo no último terço, participando diretamente do jogo ofensivo e aproveitando bem os espaços. Samuel Lino aparece com presença constante, finalizando bastante e sendo premiado com o gol. No meio, Pulgar e Jorginho garantem controle, com poucos erros e boa circulação, algo que o Remo não consegue acompanhar. Do lado do Remo, o destaque acaba sendo mais defensivo, tentando resistir a um volume constante, mas sem conseguir equilibrar o jogo. O placar reflete com clareza o que foi a partida. Não é só sobre ter mais a bola, é sobre transformar isso em chance real, e o Flamengo fez isso o tempo todo. Foi um jogo de volume contra dificuldade, de controle contra erro, e quando um time joga com margem tão grande de acerto, o resultado deixa de ser dúvida, vira consequência.